Você sabia que houve um tempo em que o maior problema do seu dia poderia ser evitar o conteúdo de um pinico sendo jogado pela janela? Uma época em que a vida era vibrante, barulhenta e, honestamente, bastante mal cheirosa, mas completamente alheia a uma catástrofe que se aproximava em silêncio, como um predador invisível. Antes de se ajeitar de vez, já curte e se inscreva no canal para me incentivar a fazer mais conteúdos como esse. Conte-nos também de onde você nos acompanha e qual horário aí agora. Diminua as luzes e vamos começar a jornada desta noite. Imagine por um instante, você está em pé no meio de uma cidade europeia, por volta do ano de 1346. O ar ao seu redor é uma tapeçaria de cheiros. O doce aroma do pão fresco de uma padaria próxima, misturado ao cheiro terroso de cavalos e o odor acre de resíduos que correm em valas abertas. As ruas não são pavimentadas como hoje. São trilhas de terra batida, transformadas em lama pela chuva recente. Você ouve o eco constante da vida, o martelo de um ferreiro batendo em uma bigorna, o grito de um mercador anunciando suas mercadorias, e o balido distante de uma ovelha sendo levada para o mercado, e o riso de crianças brincando com um simples aro de madeira. As cidades estavam crescendo a um ritmo impressionante, um fato bem conhecido sobre a Alta Idade Média. Elas eram imãs, atraindo pessoas do campo com promessas de trabalho e uma vida diferente. Paris, Florença, Londres eram centros pulsantes de comércio e cultura, cheios até a borda com uma humanidade vibrante e barulhenta. Você via catedrais góticas se erguendo em direção ao céu, um testemunho da fé e da ambição humana. A vida é ditada pelo sol e pelas estações. Não há relógios de pulso, apenas os sinos da igreja, que marcam as horas para a oração e o trabalho. A sua noção de mundo é ao mesmo tempo vasta e pequena. Você sabe sobre reinos distantes, sobre as terras sagradas e as riquezas do Oriente, mas seu dia a dia é profundamente local. Você conhece seus vizinhos, o padeiro pelo nome, o guarda da cidade pela sua carranca familiar. Uma curiosidade dessa época é a forma como as pessoas descartavam seu lixo, incluindo os dejetos noturnos. A prática de gritar "Garde-l'eau", uma corruptela do francês "Garde à l'eau", ou "cuidado com a água", antes de esvaziar o pinico na rua abaixo, era comum em cidades como Edimburgo. Era uma forma primitiva de aviso, mas imagine a ansiedade de caminhar por uma rua estreita, sempre com o ouvido atento para o céu. Enquanto você absorve essa cena, é importante lembrar que os alicerces desse mundo eram frágeis. Historiadores ainda discutem os números exatos, mas estima-se que a população da Europa estava no seu auge, talvez 75 ou 80 milhões de almas. Esse crescimento populacional, no entanto, colocava uma pressão imensa sobre os recursos, sobre a terra e a comida. As pessoas viviam muito próximas, em condições que hoje consideraríamos insalubres. Elas eram fortes, resilientes, acostumadas às dificuldades, mas não estavam preparadas para o que estava por vir. Elas olhavam para o céu em busca de sinais. Temiam invernos rigorosos e cenários secos, mas ninguém, nem o rei mais poderoso ou o astrólogo mais sábio, olhava para o leste com o tipo certo de medo. Ninguém via a pequena poeira se levantando no horizonte distante, uma mancha na imensidão das estepes asiáticas, carregada em navios e caravanas. Uma sombra que se movia lentamente, inexoravelmente em sua direção. Agora vamos deixar para trás as ruas lotadas e os sinos das igrejas da Europa. Viaje com sua mente para o leste, muito para o leste, para o coração da Ásia Central. O cenário muda drasticamente. Você não está mais cercado por prédios de pedra e madeira, mas sim por um mar de grama seca que se estende até onde a vista alcança, sob um azul quase doloroso de tão vasto.
O silêncio aqui é diferente, profundo, quebrado apenas pelo assovio do vento e o baque surdo das patas de camelos na terra poeirenta. Você está observando uma caravana, uma longa e serpenteira de homens e animais que se move lentamente pela paisagem. Esta é a Rota da Seda, a artéria vital que por séculos bombeou não só mercadorias, mas também cultura, conhecimento e religião, entre o Oriente e o Ocidente. Um fato bem estabelecido é que esta rede de rotas foi a internet do mundo antigo, um conector de civilizações. Você vê os fardos pesados nos camelos, imaginando a seda reluzente, as especiarias exóticas e as joias que eles contêm. Os homens que os guiam têm faces curtidos pelo sol e falam em línguas que soam como música estranha aos seus ouvidos. Neste exato momento, eles são apenas comerciantes em busca de lucro, completamente inconscientes da carga extra e mortal que transportam. O perigo não começou com eles, mas em um suspiro, um evento quase imperceptível na vastidão das estepes asiáticas. Uma curiosidade pouco conhecida é o papel que pequenos animais desempenharam no início de tudo. Pense em marmotas, roedores gorduchos e aparentemente inofensivos, que vivem em tocas subterrâneas. Caçadores locais valorizavam suas peles. Mas, em algum momento, por volta da década de 1330, algo mudou. As marmotas começaram a adoecer e morrer em grande número. Elas ficavam lentas, apáticas, fáceis de capturar. Para os caçadores, isso pode ter parecido um golpe de sorte. Mal eles sabiam que estavam lidando com um reservatório de Yersinia pestis, a bactéria da peste. Ao manejar os animais doentes, eles se tornaram as primeiras vítimas humanas, e as pulgas que infestavam as peles da... A caravana que você observava finalmente atinge seu destino terrestre, um lugar onde a terra encontra o mar. Você está agora na cidade portuária de Cafa, na península da Crimeia, às margens do Mar Negro. Sinta o cheiro do sal no ar, misturado ao odor de peixe e alcatrão. Cafa é uma colônia comercial da República de Gênova, uma fatia da Itália transplantada para a beira das estepes. As ruas são estreitas e sinuosas, mas a arquitetura de pedra tem uma familiaridade europeia. Você ouve o italiano dos mercadores se misturando com o grego, o tártaro e outras línguas do comércio. É uma cidade próspera, murada, um posto avançado de riqueza e poder. Mas agora está sob cerco. Olhando para além das muralhas, você vê um exército imenso, a Horda de Ouro, liderada por um Khan chamado Johnny Bag. A tensão é palpável, um zumbido baixo de medo que permeia a cidade. Os suprimentos estão diminuindo, mas as muralhas são fortes. Então, algo muda no acampamento inimigo. A atividade frenética do cerco diminui. Homens começam a adoecer e morrer em grande número. A praga, aquele passageiro invisível da Rota da Seda, chegou ao exército mongol. Dentro das muralhas, os defensores de Cafa respiram um cauteloso alívio. Talvez Deus esteja do lado deles. Talvez o inimigo simplesmente se consuma e vá embora. Mas o alívio dura pouco e se transforma em horror. Johnny Bag, em um ato de desespero e genialidade maligna, decide compartilhar seu sofrimento. Você vê os enormes trabucos, as catapultas do exército mongol, serem rearmados. Mas desta vez, eles não estão lançando pedras, eles estão lançando corpos. O fato histórico mais marcante e aterrorizante deste momento é este ato de guerra biológica, um dos primeiros registrados na história. Você observa, paralisado, enquanto o corpo de um soldado mongol, morto pela praga,
é colocado no braço da catapulta. Há um grito, a tensão da corda é liberada e o corpo é arremessado em um arco alto sobre as muralhas. Você acompanha sua trajetória contra o céu azul, um cometa macabro que termina com um baque surdo e doentio em uma praça da cidade. E então, outro e mais outro. Os defensores genoveses correm para se livrar dos corpos, jogando-os no mar o mais rápido que podem. Uma curiosidade aqui é a mentalidade deles. Eles não entendiam a teoria dos germes. Para eles, o perigo vinha do miasma, o ar ruim, o cheiro pútrido dos cadáveres em decomposição. Eles acreditavam que se pudessem se livrar da fonte do fedor, estariam seguros. Mal sabiam eles que as pulgas que infestavam os corpos já haviam saltado, encontrando refúgio nas roupas das pessoas e nos pelos dos ratos da cidade. Historiadores ainda debatem a real importância de Cafa como o ponto de entrada da peste negra na Europa. Alguns argumentam que a praga provavelmente já estava se infiltrando por outras rotas comerciais e que o cerco de Cafa foi mais um evento dramático e simbólico do que o único vetor. A doença poderia ter chegado em outros navios, de outros portos. No entanto, o que aconteceu a seguir é inegável. O cerco eventualmente se desfaz, não por vitória, mas por exaustão de ambos os lados. Os mercadores genoveses, aterrorizados e agora infectados, veem sua chance. Eles correm para seus navios, ansiosos para escapar da cidade da morte. Eles içam as velas, o vento as enfuna, e as embarcações começam a se mover para o oeste, para o mar aberto. Eles acreditam que estão navegando em direção à segurança, de volta para casa. Você os observa partir, uma pequena frota de fuga. Eles não sabem, mas não estão escapando da praga. Estão levando-a consigo. A jornada pelo Mar Negro e pelo Mediterrâneo não foi uma fuga para a liberdade, mas um confinamento com a morte. A bordo daqueles navios genoveses que você viu partir de Cafa, o alívio inicial se desfez rapidamente, apodrecendo como a fruta sob um sol impiedoso. Você pode quase sentir o balanço do navio, um ritmo constante e nauseante. O espaço é apertado. Os homens que antes celebravam sua fuga, agora se olham com desconfiança. O primeiro a cair é um marinheiro, com febre alta e delírios. Logo depois, os inchaços escuros e dolorosos aparecem na sua virilha e axilas. Em poucos dias, ele está morto. E então, outro. E mais um. O pânico se instala, mas não há para onde correr. Você está preso em uma caixa de madeira flutuante, cercado por um oceano infinito e uma doença que se espalha mais rápido que o vento nas velas. O navio que deveria ser um refúgio se tornou uma tumba flutuante. Em outubro de 1347, 12 desses navios, agora verdadeiros navios fantasmas, chegam ao porto de Messina, na Sicília. Em terra, você está em um outro mundo. Messina é um porto movimentado, vibrante. O ar cheira a laranjas, sal e peixe seco. A vida continua como sempre. As pessoas negociam, riem, reclamam do calor. Então, a notícia se espalha. Os navios que vêm do leste foram avistados. A princípio, há excitação, novos produtos, notícias do mundo. Mas quando os navios entram no porto, um silêncio. Você caminha pelas ruas de Messina e o pavor que antes estava confinado ao porto começa a vazar, como uma tinta escura se espalhando na água. Um padeiro não abre sua loja. Uma mulher chora na sua porta, dizendo que o marido queima de febre.
Os sussurros se transformam em pânico quando o mal que veio nos navios começa a revelar suas múltiplas e terríveis faces. Você precisa entender que a praga não era um único monstro, mas uma hidra de 3 cabeças, e cada uma matava de uma forma única e aterrorizante. O desconhecimento era o combustível do medo. As pessoas viam 3 doenças diferentes sem perceber que eram apenas manifestações distintas do mesmo assassino. O primeiro rosto, e o mais comum, é o que deu à doença seu nome mais famoso, a peste bubônica. Este é o fato histórico que todos conhecemos. Imagine que você vê um vizinho, um homem forte que ontem carregava sacos de grãos, cambaleando para fora de casa. Ele está pálido, mas suando profusamente. Ele se queixa de um frio que vem de dentro dos ossos, seguido por uma febre que parece cozinhar sua carne. Então, em 1 ou 2 dias, eles aparecem. Os bubões. Inchaços duros e excruciantemente dolorosos que surgem na virilha, nas axilas ou no pescoço. Os locais onde seus gânglios linfáticos travam uma batalha perdida contra a invasão. Eles crescem rapidamente, atingindo o tamanho de um ovo, às vezes de uma maçã. A pele sobre eles esticada, brilhante e com uma tonalidade arroxeada e doentia. A dor é tão intensa que a vítima grita se alguém toca ou algo toca a região. Uma curiosidade sombria da época era a crença sobre o que fazer com esses bubões. Sem nenhum conhecimento de bactérias, alguns acreditavam que o inchaço continha o mal ou o veneno da doença e que precisava ser liberado. Corajosos ou desesperados, familiares ou cirurgiões barbeiros tentavam lancetar os bubões com facas não esterilizadas, liberando um pus espesso e sanguinolento. Em vez de curar, este ato muitas vezes levava a infecções secundárias e, pior, expunha todos ao redor ao material altamente contagioso. O segundo rosto da morte era ainda mais temido: a peste pneumônica. Esta versão era mais sutil e muito mais rápida. Ela não produzia os bubões reveladores. Em vez disso, a bactéria se alojava diretamente nos pulmões. A vítima começava com uma tosse seca e febre. Em pouco tempo, a tosse se tornava produtiva, expelindo um escarro sanguinolento. O peito doía a cada respiração e o som era o de alguém se afogando em seus próprios fluidos. O verdadeiro terror desta forma era sua transmissão. Enquanto a bubônica precisava da picada de uma pulga, a pneumônica se espalhava pelo ar, de pessoa para pessoa, através de gotículas da tosse. Olhar para alguém da maneira errada, estar na mesma sala, parecia ser uma sentença de morte. A mortalidade era de quase 100%, e a morte chegava em 1 ou 2 dias. O terceiro rosto era o mais rápido e chocante, a peste septicêmica. Aqui, a bactéria invadia a corrente sanguínea diretamente e se multiplicava a uma velocidade espantosa. Não havia tempo para os bubões se formarem ou para a tosse começar. A pessoa podia se sentir bem pela manhã e estar morta à noite. O sintoma mais visível era o escurecimento da pele. O sangue coagulava dentro dos vasos e os tecidos morriam por falta de oxigênio, especialmente nos dedos das mãos e dos pés e na ponta do nariz, que ficavam pretos. Isso, junto com as manchas escuras que apareciam pelo corpo, é a origem mais provável do nome peste negra. Para as pessoas da época, parecia bruxaria. Historiadores ainda debatem hoje se a peste negra foi causada apenas pela Yersinia pestis que conhecemos, ou se sua velocidade e letalidade foram amplificadas por uma co-infecção ou uma cepa particularmente virulenta.
Esse mistério apenas aprofunda o terror que você sente, de pé em Messina, percebendo que não há um padrão, não há regras. A morte pode anunciar sua chegada com um inchaço, com uma tosse ou simplesmente roubando a vida em um piscar de olhos. Diante desses 3 rostos da morte, um grito desesperado ecoa pelas cidades e vilas. Uma única pergunta nos lábios de todos, do nobre ao mendigo: onde estão os curadores? Onde está a ajuda? E em resposta a esse grito, uma figura emerge da mefoga do ferror, uma silhueta que se tornaria um dos símbolos mais duradouros e assustadores da peste negra. Você o vê vindo pela rua, e o seu primeiro instinto é recuar. É o médico da peste. A sua aparência não é confortante. Ele usa um longo casaco de couro encerado, luvas de couro, botas e um chapéu de abas largas, um traje que hoje nos lembraria de uma bizarra proteção contra materiais perigosos. E o mais chocante, seu rosto está coberto por uma máscara com um longo bico de pássaro, com olhos de vidro que parecem mortos e sem alma. Este traje icônico é o fato histórico mais conhecido associado a eles. A figura do médico da peste se afasta, sua silhueta sinistra desaparecendo na névoa do medo. E com ela vai a última centelha de esperança em uma cura vinda da mão do homem. Quando a ciência falha, quando a medicina se mostra impotente e quando a oração parece não ser ouvida, o que resta? Resta o instinto mais antigo e poderoso de todos, o instinto de sobrevivência. E esse instinto grita uma única palavra: fuja. Você sente essa compulsão crescendo ao seu redor, uma febre de pânico tão contagiosa quanto a própria doença. O que você faria, de verdade? Você ficaria em uma cidade onde os corpos se empilham mais rápido do que as covas podem ser cavadas? Onde o ar é pesado com o cheiro da morte e o som do luto? Ou você olharia para seus filhos, para sua família, e decidiria que o único dever que importa é tentar levá-los para um lugar seguro? Este é o fato histórico que define este capítulo da praga: o êxodo em massa das cidades. Os primeiros a partir são, previsivelmente, os ricos. Você os vê preparando suas carroças, que rangem sobre o peso de baús de madeira cheios de roupas finas, prata e ouro. Eles não viajam de forma leve. Eles abandonam seus negócios, suas responsabilidades cívicas, suas casas suntuosas e fogem para suas vilas no campo, para o ar supostamente limpo e o isolamento. O poeta italiano Boccaccio escreveu sobre isso em seu Decameron, descrevendo jovens nobres que se retiram para uma vila fora de Florença para esperar a praga passar, contando histórias para se distraírem do horror. Eles criam uma bolha de normalidade, uma fantasia de segurança, enquanto o mundo que deixaram para trás se desintegra. A fuga, no entanto, não era um ato simples. Uma curiosidade dessa época é a tentativa desesperada das autoridades municipais de impedir a sangria de sua população e, mais importante, de conter a propagação da doença. As cidades começaram a fechar seus portões. Guardas armados patrulhavam as muralhas, não apenas para manter os estranhos fora, mas para manter os cidadãos dentro. Em algumas cidades italianas, eles inventaram um precursor do passaporte de saúde, o Fede de Sanità. Era um documento que atestava que o portador vinha de uma área livre da peste. Sem ele, a entrada em outra cidade era proibida. Claro, a eficácia desses documentos era limitada. Uma pessoa podia estar infectada e assintomática, ou as pulgas podiam estar escondidas em suas bagagens, tornando o certificado de saúde um pedaço de papel inútil. É aqui que reside um debate psicológico e histórico. Historiadores ainda discutem se a fuga em massa foi um ato de egoísmo racional calculado ou um pânico cego e irracional. Foi a quebra do contrato social, a percepção de que, em face do apocalipse, era cada um por si? Ou foi uma reação de rebanho, um pânico que se autoalimentava, onde ver seus vizinhos fugindo criava uma pressão insuportável para fazer o mesmo? A verdade provavelmente está em algum lugar no meio.
Mas a ironia mais cruel e trágica de todas é o resultado dessa fuga. O próprio ato de fugir para salvar a vida foi o que espalhou a morte por todo o continente. Você observa uma família que conseguiu passar pelos portões. Eles viajam por estradas poeirentas, passando por campos verdes e vilarejos sonolentos que ainda não foram tocados pela praga. Eles sentem um imenso alívio a cada quilômetro que os afasta da cidade moribunda. Mas eles não sabem que nos fardos de lã em sua carroça, ou no pelo do cachorro que corre ao lado deles, ou mesmo em suas próprias veias, o passageiro invisível viaja com eles. Eles são as sementes da morte sendo levadas pelo vento, e cada vilarejo onde param para beber água, cada pousada onde dormem é um novo solo fértil, onde a praga irá brotar. A fuga não era uma fuga da praga, era o seu principal meio de transporte. A fuga falhou. A esperança no campo se tornou uma miragem, e a doença que você pensou ter deixado para trás na cidade reapareceu na primeira vila, na primeira fonte de água compartilhada. O pânico agora se mistura com uma emoção nova e mais sombra, a raiva. Uma raiva impotente, porque não há nada para socar, não há um inimigo para enfrentar. A praga não tem um rosto, não tem um exército, é um fantasma que mata no escuro. E quando o inimigo é invisível, a mente humana tem uma necessidade desesperada de lhe dar um rosto. Se a doença não é um ato aleatório da natureza, então deve ser um ato deliberado de maldade. Alguém, em algum lugar, deve ser o culpado. E a caça para esse culpado começa. Você vê isso se desenvolvendo ao seu redor, primeiro em sussurros, depois em acusações abertas. Os primeiros alvos são os de sempre, os que já vivem à margem da sociedade. Estrangeiros, peregrinos, mendigos. Alguém que não seja um de nós. Mas a paranoia logo se concentra em um grupo que há muito tempo é alvo de desconfiança e medo: os leprosos. Antes mesmo da peste negra, a Europa foi abalada por um pânico conhecido como o Susto dos Leprosos, em 1321, quando eles foram acusados de envenenar poços em uma conspiração para derrubar a ordem cristã. Agora, com a praga, essa velha acusação ressurge com força mortal. Mas os leprosos são poucos e já estão isolados. A fúria da multidão precisa de um alvo maior, e ela o encontra. O fato histórico mais trágico e vergonhoso desse período é a perseguição sistemática das comunidades judaicas. Em toda a Europa, da Espanha à Polônia, a teoria da conspiração se espalha mais rápido do que a própria doença. Os judeus, dizia-se, estavam deliberadamente envenenando os poços e as fontes de água dos cristãos para destruir a cristandade. Era uma mentira nascida do medo e do ódio antigo, mas em um mundo aterrorizado, a mentira mais simples é muitas vezes a mais poderosa. Você observa o horror se desenvolvendo ao seu redor. Você vê uma multidão com tochas e forcados se reunindo na praça da cidade. O som de seus gritos é uma única nota de ódio. A busca por bodes expiatórios termina em um beco sem saída de cinzas e culpa. A violência contra os vizinhos não fez a febre baixar, não fez os bubões desaparecerem. A praga continua sua colheita, indiferente ao sangue derramado em seu nome. E quando o inimigo não pode ser encontrado no seu vizinho, você começa a procurá-lo dentro de si mesmo. A questão muda de quem fez isso conosco para o que nós fizemos para merecer isso. O olhar se volta para o céu, para as igrejas que se erguem sobre as cidades. E a pergunta que ecoa no coração de todos é uma só: Deus nos abandonou? Ou pior, Ele está nos punindo? As igrejas estão mais cheias do que nunca. As pessoas rezam com uma intensidade que beira a loucura, suas vozes se misturando em um lamento coletivo. Mas então, elas saem da missa e veem outro carroção de corpos passar. A fé começa a se fraturar sob o peso de tantas orações não respondidas.
É neste solo de desespero teológico que surge um dos fenômenos mais extraordinários e perturbadores da Idade Média: os flagelantes. Este é o fato histórico que melhor captura a mentalidade da época. Você os ouve antes de vê-los. Um canto sombrio e hipnótico, pontuado por um som rítmico, úmido e cortante. Então eles aparecem, uma longa procissão de homens descalços, com um torso nu, marchando em fila dupla. Seus rostos estão cobertos por capuzes, seus olhos fixos em cruzes e estandartes que balançam à sua frente. Em suas mãos, eles seguram um instrumento de sua penitência, um açoite de couro com múltiplas tiras, cada uma com pequenos nós de metal ou osso amarrados nas pontas. A cada passo, eles levantam os chicotes sobre os ombros e os trazem para baixo com força em suas próprias costas. O som que você ouviu é o som de metal cortando a carne. As costas deles são uma massa de feridas abertas, o sangue escorrendo e manchando suas calças. Para eles, era uma tentativa desesperada de pagar a dívida do pecado da humanidade, de mostrar a Deus que eles estavam dispostos a sofrer para que sua ira fosse aplacada. Uma curiosidade fascinante sobre o movimento dos flagelantes é que ele não era apenas um caos desorganizado. Havia regras. Os participantes juravam permanecer no movimento por 33 dias e meio, um dia para cada ano da vida terrena de Cristo. Eles tinham um líder, um mestre, e não podiam falar com mulheres, tomar banho ou trocar de roupa sem a permissão dele. Eles viajavam de cidade em cidade, realizando seus rituais em praças públicas, e a princípio eram recebidos como santos, heróis da fé. As pessoas se ajoelhavam quando eles passavam, oferecendo-lhes comida e abrigo, e até mesmo mergulhavam panos em seu sangue, acreditando que ele tinha poderes curativos. No entanto, o movimento logo saiu do controle. Eles começaram a pregar, a ouvir confissões e absolver pecados, funções que pertenciam exclusivamente à Igreja. Em 1349, o Papa Clemente VI, o mesmo que tentou proteger os judeus, condenou os flagelantes como heréticos. O movimento que nasceu da devoção extrema foi esmagado pela própria autoridade que pretendia apaziguar. Historiadores ainda debatem o efeito final da peste negra sobre a fé europeia. A praga destruiu a confiança na Igreja como instituição, abrindo caminho para o ceticismo e, eventualmente, para a reforma protestante. Ou, ao contrário, ela aprofundou a piedade pessoal, criando uma relação mais íntima e temerosa com Deus, longe dos rituais formais da Igreja. Provavelmente, ambas as coisas aconteceram. Você observa os flagelantes desaparecerem no horizonte, deixando para trás apenas o cheiro de sangue e suor no ar. A procissão barulhenta se foi, e o que resta é o silêncio. Um silêncio celestial, profundo e indiferente. A punição autoimposta não funcionou. As orações não funcionaram. E no vazio deixado pelo silêncio de Deus, a própria estrutura da sociedade começa a apodrecer por dentro. A fé está abalada, a ciência falhou, a fuga é inútil. Todas as estruturas que sustentavam o mundo medieval, que davam sentido à vida e à morte, estão se desfazendo como um tecido podre. Agora você testemunha a decomposição final, a da própria sociedade. As leis dos homens, as regras de convivência, os laços de família, tudo isso parece uma jocada cruel diante de uma força que não respeita hierarquia, riqueza ou amor.
o medo da morte se torna tão absoluto que supera todos os outros medos e todas as outras obrigações. Você está andando em uma rua de Florença e o que vê não é mais uma comunidade, mas uma coleção de indivíduos aterrorizados. O fato histórico mais angustiante deste período, documentado por cronistas como Agnolo de Tura, de Siena, é o descalabro do núcleo familiar. O medo do contágio se torna mais forte que os laços de sangue. Pais abandonam seus filhos doentes, deixando-os para morrer sozinhos. Filhos se recusam a cuidar dos seus pais idosos. Maridos e esposas se separam, cada um buscando sua própria sobrevivência. O próprio Agnolo escreveu as palavras arrepiantes: pai abandonava filho, esposa abandonava marido, um irmão o outro, pois esta doença parecia atacar através da respiração e da visão. E assim eles morriam. E ninguém poderia ser encontrado para enterrar os mortos por dinheiro ou amizade. E antes de encontrarmos essa chama, vamos fazer uma pequena pausa aqui, na escuridão. Um momento para você se ajeitar ainda mais. Nossa jornada é sobre imersão total. E sei que às vezes encontrar uma posição confortável para ouvir, especialmente de lado, pode quebrar essa imersão. É por isso que eu queria te contar de algo que uso e que fez toda a diferença. Uma máscara de sono que também é um fone de ouvido. Imagine poder ouvir esta história com um conforto absoluto, sem nada pressionando sua orelha, enquanto a máscara bloqueia toda a luz ao seu redor. É o ambiente perfeito para adormecer. Para te ajudar, eu separei 2 modelos que confio e deixei os links na descrição e no comentário fixado. Um com um ótimo custo-benefício, ideal para começar. A escuridão parece total, esmagadora. A sociedade se desfez em uma sopa primordial de medo e egoísmo. Mas se você olhar de perto, se você ajustar seus olhos à penumbra, você começa a ver pequenas luzes tremeluzindo. Elas são fracas, frágeis, mas teimosamente se recusam a apagar. Mesmo no auge do apocalipse, quando a humanidade mostrou sua face mais feia, ela também revelou sua capacidade para uma coragem e compaixão quase sobre-humanas. São essas histórias que impedem a escuridão de ser absoluta. Elas não são a norma, são a exceção. E é por isso que brilham tanto. O fato histórico mais comovente deste período é o sacrifício de inúmeros monges e freiras. Enquanto os ricos fugiam e as famílias se desintegravam, muitos clérigos permaneceram. Você entra em um hospital improvisado, talvez o salão de um mosteiro, e o cheiro de doença e morte é avassalador. Mas no meio do sofrimento, você vê uma freira. Seu rosto está calmo, embora cansado. Ela se move de um doente para outro, limpando uma testa febril com um pano úmido, oferecendo um gole de água, sussurrando uma oração nos ouvidos de um moribundo. Ela está tocando o intocável. Ela está fazendo o que pais e filhos se recusaram a fazer. Ela sabe que suas chances de sobrevivência são mínimas. Na verdade, ordens religiosas inteiras foram dizimadas. Os frades, que ouviam as confissões dos moribundos e administravam a extrema unção, os cuidadores dos hospitais monásticos, eles morriam em taxas muito mais altas do que a população em geral. Eles caminhavam conscientemente para a morte todos os dias por causa de sua fé e de seu senso de dever. Mas a coragem tinha muitas formas, nem todas vestidas em um hábito religioso. Uma curiosidade pouco celebrada
É o heroísmo silencioso de uma profissão específica, os notários. Num mundo onde as leis haviam desmoronado, esses homens de regras e registros continuaram seu trabalho. Imagine a cena. Um notário é chamado à casa de um homem rico que está em seu leito de morte, coberto de bubões. A família fugiu. Os servos desapareceram. Mas o homem quer fazer seu testamento. Ele quer garantir que a casa que resta vá para uma sobrinha distante, que uma soma de dinheiro seja doada à igreja. É um último ato de ordem no meio do caos. E o notário senta-se lá a uma distância respeitosa, mas na mesma sala contaminada, mergulhando sua pena no tinteiro e registrando cuidadosamente as últimas vontades do homem. Ele está arriscando sua vida não para curar um corpo, mas para honrar uma vida, para garantir que um legado perdure. Milhares de testamentos da época da peste sobrevivem até hoje, cada um pequeno monumento à resiliência e à necessidade humana de deixar uma marca, de dar um sentido ao fim. Historiadores e psicólogos ainda debatem a verdadeira natureza dessa coragem. Foi puro altruísmo? Um impulso compassivo para aliviar o sofrimento alheio? Ou estava enraizado numa profunda crença religiosa, uma espécie de transação espiritual? A teologia da época enfatizava a importância de uma boa morte, e morrer enquanto realizava um ato de caridade era visto como um caminho quase garantido para o paraíso. Para muitos, talvez a escolha não fosse entre a vida e a morte, mas entre morrer sozinho em pânico ou morrer a serviço de Deus e do próximo, garantindo assim a salvação eterna. Essa motivação não diminui o heroísmo do ato, apenas o coloca no contexto de um mundo onde o além era tão real quanto a vida terrena. Você observa a freira terminar sua oração, o notário polvilhar areia sobre a tinta fresca para secá-la. Esses pequenos atos não detiveram a praga, mas eles fizeram algo igualmente importante. Eles mantiveram a ideia de humanidade viva. Eles foram a prova de que, mesmo quando tudo desmorona, algumas pessoas escolherão construir, cuidar e registrar, tecendo os primeiros e frágeis fios que um dia poderiam remendar o tecido rasgado da sociedade. As luzes de compaixão que você viu tremeluzindo são a esperança de um futuro, mas o presente ainda está imerso na sombra. E quando a realidade se torna insuportável, a arte se torna um espelho distorcido para refletir o horror e tentar dar-lhe algum sentido. O trauma da peste negra se infiltrou na consciência coletiva da Europa e explodiu em uma das imagens mais poderosas e duradouras da arte medieval. Você não a vê apenas em uma pintura, em uma igreja remota, mas em afrescos, xilogravuras, poemas e até mesmo em peças de teatro. É a dança macabra, a dança da morte. A imagem é ao mesmo tempo grotesca e profundamente filosófica. Ela retrata a própria morte, geralmente na forma de um esqueleto sorridente ou um cadáver em decomposição, liderando uma procissão para o túmulo. E nessa procissão, de mãos dadas com a morte, estão pessoas de todas as esferas da vida. O fato histórico mais fascinante sobre a dança macabra é sua natureza radicalmente igualitária. Numa sociedade rigidamente hierárquica, onde o status de nascimento definia tudo, a morte se torna a grande equalizadora. Você observa o afresco se desenrolando diante dos seus olhos. O esqueleto lidera ao Papa, com sua tiara de 3 coroas, que parece chocado por sua autoridade não significar nada. Em seguida vem um imperador, com sua coroa de ouro inútil. Depois o nobre, o cavaleiro com sua armadura impotente. Mas a dança não para por aí. A morte também leva um mercador rico
que tenta em vão suborná-la com um saco de moedas. Ela Enquanto a dança macabra retrata o drama humano em toda a sua glória e terror, você desvia o olhar das paredes da igreja e olha para as ruas silenciosas, para os campos vazios, e percebe uma ausência que é quase tão alta quanto os lamentos humanos. Onde estão os animais? A história da peste negra é quase sempre contada como uma tragédia exclusivamente humana. Mas a doença não fez essa distinção. O mundo animal, tão entrelaçado com a vida medieval, também foi devastado. E seu sofrimento silencioso é uma parte esquecida da catástrofe. Você se lembra do início desta jornada, nas estepes da Ásia, onde as marmotas foram o primeiro reservatório da doença. Mas o vetor principal que trouxe a praga para a Europa foi o rato preto, o Ratus ratus. Este é o fato histórico que todos associam à peste. Esses ratos viviam em uma simbiose quase perfeita com os humanos. Eles não eram como os ratos de esgoto que conhecemos hoje. Eram ágeis alpinistas que viviam nos telhados de palha e nas paredes de madeira das casas, viajando nos mesmos navios, comendo a mesma comida armazenada. Eles eram os companheiros de casa indesejados e onipresentes da humanidade medieval. E eles carregavam em seu sangue a bactéria, e em seu pelo as pulgas que a transmitiriam. Quando a praga atingiu as cidades, ela não matou apenas os humanos. Ela matou os ratos em uma escala igualmente massiva. As pulgas, ao perderem seus hospedeiros roedores preferidos, saltaram desesperadamente para a próxima fonte de sangue quente disponível, os humanos, acelerando a catástrofe. Mas a história não para nos ratos. Uma curiosidade frequentemente ignorada é o efeito devastador da praga sobre outros animais, especialmente os domésticos. A bactéria Yersinia pestis pode infectar uma variedade de mamíferos. Imagine a cena em uma fazenda. O fazendeiro e sua família estão doentes ou mortos. As vacas no estábulo, não ordenhadas, mugem de dor, suas tetas inchadas e infectadas. As ovelhas, desprotegidas no campo, são presas fáceis para os lobos. Mas além do abandono, os próprios animais adoecem. Cronistas da época, como o monge irlandês John Clean, escreveram sobre ovelhas, porcos, cães e até gatos morrendo em grande número. Em alguns relatos, eles descrevem os animais com os mesmos sintomas, os inchaços ou bubões. Para uma sociedade tão dependente de seus animais, para atração, comida, lã e companhia, essa perda foi catastrófica. Um camponês que perdia seu único boi, perdia seu trator, sua única maneira de arar o campo. A morte de seus animais significava fome, mesmo para aqueles que sobreviveram à doença. Historiadores e epidemiologistas ainda debatem a extensão e a importância da infecção em animais domésticos durante a peste negra. Alguns argumentam que as mortes em massa de gado e ovelhas, relatadas em algumas crônicas, podem ter sido causadas por outras doenças animais, como o ântrax, que se tornaram epidêmicas em meio ao caos e ao colapso da agricultura. Outros insistem que Yersinia pestis era de fato a culpada, criando múltiplos reservatórios da doença e tornando seu controle ainda mais impossível. Independentemente da causa exata, o impacto foi o mesmo. O mundo animal, que antes era uma tapeçaria vibrante de vida, tornou-se silencioso. Você caminha por uma aldeia abandonada. As portas das casas batem com o vento. Um cachorro esquelético o observa de longe, com medo demais para se aproximar. Nos campos, o trigo está alto e maduro, mas não há ninguém para colhê-lo. As ovelhas que sobreviveram vagam em rebanhos selvagens, sua lã grossa e emaranhada. O silêncio não é apenas a ausência de vozes humanas, é a ausência do mugido do gado, do relincho dos cavalos, do latido dos cães de guarda. É um silêncio profundo, ecológico. E nesse mundo esvaziado, tanto de pessoas quanto de animais, a própria praga, tendo consumido quase tudo o que podia, começa a recuar.
A maré negra, por fim, começa a vazar de volta para o mar. O silêncio que se instalou sobre as aldeias de Campos não é um silêncio de paz, mas de exaustão. A tempestade passou. Ou pelo menos a sua primeira e mais violenta onda. Você está em pé em uma colina com vista para uma paisagem que ao mesmo tempo é familiar e terrivelmente estranha. É o mesmo mundo de antes, com suas florestas, rios e campos, mas parece que o volume foi drasticamente reduzido. A praga não desapareceu por completo. Ela ainda surgia em surtos localizados como brasas que se recusam a morrer. Mas o incêndio que varreu o continente entre 1347 e 1351 finalmente começou a perder força. A maré negra, que subiu com uma velocidade e fúria aterradoras, agora começa seu lento e hesitante recuo. A razão para este recuo não foi uma vitória humana. As curas não funcionaram, as fugas falharam, as orações não foram respondidas. O fato histórico é que a praga recuou em grande parte porque ficou sem combustível. Ela se moveu tão rápido e matou tantas pessoas que em muitas áreas encontrou uma população cada vez menor de vítimas suscetíveis. Aqueles que sobreviveram... Você está de pé no meio desse mundo silencioso e vazio, e a escala da perda é quase impossível de compreender. Metade das pessoas se foi. Metade dos rostos, metade das vozes, metade dos trabalhadores. O luto é uma névoa que paira sobre a terra. Mas através dessa névoa, um novo tipo de luz começa a brilhar. É o amanhecer dos sobreviventes. E eles descobrem algo notável. Em um mundo com muito menos pessoas, cada pessoa vale mais. A praga, em sua destruição indiscriminada, inadvertidamente semeou as sementes de uma revolução social e econômica. O fato histórico mais significativo que surgiu das cinzas da praga foi o colapso do sistema feudal, que havia dominado a Europa por séculos. Antes da praga, a vida para a maioria das pessoas, os camponeses e servos, era de trabalho árduo por pouca ou nenhuma recompensa. Eles estavam presos à terra, obrigados a trabalhar para um senhor em troca de proteção e uma pequena parcela da colheita. Era um sistema rígido, com pouca mobilidade social. Mas agora, tudo mudou. De repente, não havia trabalhadores suficientes para colher as plantações, para cuidar do gado, para reparar os castelos. A mão de obra, que antes era abundante e barata, tornou-se um recurso escasso e valioso. Você é um camponês que sobreviveu. Seu senhor, que antes o tratava como pouco mais que propriedade, agora o encara com uma nova urgência. Ele precisa de você. E você sabe disso. Você e seus companheiros sobreviventes começam a fazer exigências. Vocês querem salários mais altos. Vocês não querem mais trabalhar de graça nos campos do Senhor. Vocês querem a liberdade de se mudar, de procurar um senhor que pague mais. E se o seu senhor se recusar? Bem, há muitas terras vazias por aí. Terras cujos donos morreram. Você pode simplesmente ir embora e começar sua própria fazenda. Pela primeira vez em gerações, o poder de barganha mudou drasticamente do senhor para o servo. Os salários em toda a Europa dispararam. Leis foram aprovadas, como o Estatuto dos Trabalhadores na Inglaterra, tentando forçar os salários a voltarem aos níveis pré-peste, mas foram em grande parte ineficazes. O gênio econômico estava fora da garrafa. Uma curiosidade desta nova era foi a mudança na agricultura. Com menos pessoas para trabalhar a terra, os proprietários tiveram que se adaptar. Terras que antes eram usadas para o cultivo intensivo de grãos, que exigia muita mão de obra, foram convertidas em pastagens para ovelhas. A criação de ovelhas exigia muito menos trabalhadores, e a lã era um produto altamente lucrativo. Essa mudança não apenas alterou a paisagem, transformando campos de trigo em pastos verdes, mas também mudou a dieta das pessoas. Com menos grãos sendo produzidos, a carne e os laticínios se tornaram mais abundantes e acessíveis para as classes mais baixas,
O camponês médio do final do século XIV provavelmente comia melhor do que seu avô. Historiadores ainda debatem a velocidade e a uniformidade dessa mudança social. Em algumas áreas, como a Inglaterra, a transição para uma força de trabalho assalariada e o fim da servidão foram relativamente rápidos, levando a grandes revoltas camponesas quando os senhores tentaram reverter os ganhos. Em outras partes da Europa, especialmente no leste, a nobreza reagiu com mais força, impondo uma segunda servidão ainda mais opressiva para manter o controle. A praga não foi um interruptor que desligou o feudalismo da noite para o dia. Foi um terremoto que quebrou suas fundações, permitindo que novas estruturas crescessem em seu lugar ao longo do tempo. Você observa o camponês discutindo seus termos com o senhor. Não há mais a deferência de antes. Há um novo brilho nos seus olhos, uma nova confiança em sua postura. Ele sobreviveu ao apocalipse. E no novo mundo que herdou, ele não é mais apenas um servo. Ele é um jogador. A mudança não foi apenas nos campos e nos livros contábeis. O terremoto da praga abalou algo muito mais profundo, a psique dos sobreviventes. Quando você encara a morte todos os dias, quando vê o mundo como o conhecia se desintegrar, algo dentro de você se quebra e se reconstrói de uma forma diferente. Você sobreviveu. Seu vizinho, não. Seu irmão, não. Por quê? Foi sorte? Foi a vontade de Deus? Essa pergunta sem resposta pairava no ar, e a resposta que muitos encontraram não era teológica, mas profundamente prática. Se a vida é tão frágil, tão imprevisível, então a única coisa que faz sentido é vivê-la ao máximo, aqui e agora. Essa nova mentalidade, um tipo de carpe diem febril, é o fato histórico que impulsionou uma mudança cultural massiva. O foco mudou da preparação para a vida após a morte para a celebração da vida na Terra. Você vê isso na maneira como as pessoas começaram a gastar seu dinheiro. Lembra-se como os salários dos trabalhadores subiram e como as heranças inesperadas criaram novas fortunas? Esse dinheiro não foi simplesmente guardado. Ele foi gasto. E ele foi gasto em coisas que traziam prazer e exibiam status. A moda explodiu em cores e extravagância. Roupas que antes eram simples e funcionais tornaram-se elaboradas, com mangas longas, sapatos pontiagudos e tecidos importados. As pessoas queriam sentir a vida em seus corpos, em suas roupas, na sua comida. O consumo de bens de luxo, antes restrito à alta nobreza, espalhou-se para a crescente classe de mercadores e até mesmo para artesãos bem-sucedidos. Uma curiosidade fascinante dessa mudança de mentalidade é como ela se refletiu até nos testamentos. Antes da praga, os testamentos geralmente eram documentos sóbrios, focados em garantir a salvação da alma através de doações para a igreja e missas póstumas. Após a praga, os testamentos começaram a se tornar mais pessoais, mais terrenos. As pessoas deixavam dinheiro para festas em sua memória, especificando. Aquele veludo carmesim que você viu o mercador comprar se tornou um colete, e ele o usou em seu casamento. A vida, teimosa e resiliente, começou a brotar novamente nas rachaduras da civilização. As pessoas se casavam mais jovens, tinham filhos para repovoar o mundo vazio. As cidades voltaram a zumbir com uma nova energia, uma energia cautelosa, mas determinada. Parecia, por um momento, que a humanidade havia enfrentado o apocalipse e vencido. Mas o monstro não estava morto, estava apenas dormindo. O fato histórico mais cruel e definidor da era pós-praga é que ela não foi um evento único. Foi o início de uma relação tóxica que duraria séculos. A praga voltou. Em 1361, houve um grande surto, conhecido na Inglaterra como a Segunda Pestilência, ou a Peste das Crianças, pois parecia afetar mais os jovens, aqueles que não tinham sido expostos à primeira onda. E depois voltou de novo, e de novo. A cada 5, 10 ou 20 anos, a sombra retornava a alguma parte da Europa.
Para as gerações nascidas após 1351, a peste negra não era uma memória, era uma condição de vida. Você aprende a viver com um fantasma no seu ombro. Cada febre inexplicada, cada dor em uma glândula trazia de volta o terror. A memória da praga era uma cicatriz que coçava a cada mudança de estação. Mas a humanidade, mesmo cambaleando, aprende. As reações a essas ondas subsequentes não foram o mesmo pânico cego e desorganizado da primeira vez. As comunidades desenvolveram estratégias. Uma curiosidade que nasceu dessa experiência recorrente é a invenção de uma das ferramentas de saúde pública mais importantes que usamos até hoje, a quarentena. A cidade portuária de Ragusa, hoje Dubrovnik, foi uma das pioneiras. Em 1377, suas autoridades decretaram que os navios que chegassem de áreas afetadas pela peste deveriam ancorar em um local isolado por 30 dias, um período chamado de Trentino. Mais tarde, esse período foi estendido para 40 dias, ou quarentino, em italiano, de onde vem a nossa palavra quarentena. Eles criaram os lazaretos, hospitais de isolamento construídos fora dos muros da cidade, onde os viajantes e suas mercadorias esperavam. Era um sistema brutal, mas racional. Era a primeira vez que a sociedade tentava sistematicamente conter a doença, em vez de apenas rezar ou fugir dela. Historiadores e epidemiologistas ainda debatem vigorosamente como a praga conseguiu persistir por tanto tempo na Europa. A doença recuava, às vezes por mais de uma década, e depois ressurgia, muitas vezes em locais distantes. Será que ela estava sendo constantemente reintroduzida do Oriente através das mesmas rotas comerciais? Ou, e esta é uma teoria mais sinistra, será que a bactéria conseguiu estabelecer reservatórios animais permanentes na própria Europa, escondendo-se em populações de roedores selvagens, esperando a oportunidade certa para saltar para os ratos das cidades e para os humanos? A resposta provavelmente é uma combinação de ambos, o que tornava a ameaça imprevisível e onipresente. Você agora vive em um mundo que normalizou o estado de alerta. As pessoas ainda celebram, ainda constroem, ainda se apaixonam, mas no fundo de suas mentes há sempre a consciência da sombra que retorna. As cidades têm conselhos de saúde, os portos têm regras de quarentena. A morte se tornou uma parte administrada da vida, não mais o caos apocalíptico de antes. Essa lunga e sombra dança com a peste forjou um novo tipo de resiliência, uma dureza misturada com um profundo conhecimento da fragilidade da vida. Mas mesmo as relações mais longas e duradouras chegam a um fim. E após quase 400 anos, o monstro que parecia ser um companheiro eterno da humanidade europeia começou finalmente a desaparecer. A dança com a morte durou séculos. Gerações nasceram e morreram sob a sombra recorrente da praga. As quarentenas retornaram mais eficientes, os conselhos de saúde mais organizados, mas o medo nunca desapareceu completamente. E então, algo notável começou a acontecer. O monstro começou a se cansar. Os surtos se tornaram menos frequentes, menos desenvolvidos, menos mortais. O último grande surto de peste na Europa Ocidental foi em Marsella, em 1720. Depois disso, a doença recuou para o leste, para a Rússia e o Império Otomano, e finalmente pareceu desaparecer do continente que havia aterrorizado por tanto tempo. Por quê? Como um monstro que parecia ser invencível simplesmente foi embora? Não houve uma bala de prata. O desaparecimento da praga foi um resultado de uma confluência de fatores, uma tempestade perfeita de mudanças graduais. O fato histórico mais frequentemente citado é a melhoria da higiene e da habitação. Lentamente, ao longo dos séculos, as casas começaram a ser construídas com pedra e tijolo em vez de madeira e palha. Os telhados de palha, que eram paraísos para os ratos pretos, foram substituídos por telhas. As ruas começaram a ser pavimentadas e sistemas rudimentares de saneamento foram implementados. Essas mudanças tornaram o ambiente urbano menos hospitale para os ratos e, consequentemente, para as suas pulgas.
A sociedade, sem saber sobre bactérias, estava lentamente limpando o ninho do seu inimigo. Mas há uma curiosidade ecológica fascinante que pode ter desempenhado um papel crucial: a substituição de uma espécie de rato por outra. O rato preto, o Ratus ratus, que você conheceu como companheiro íntimo da humanidade medieval, é um escalador que gosta de viver perto das pessoas. Em algum momento dos séculos 17 e 18, um novo invasor chegou à Europa, o rato marrom, o Ratus norvagicus. Este é o rato que conhecemos hoje como rato de esgoto. Ele é maior, mais agressivo e, importante, prefere viver no subsolo, em tocas e sistemas de esgoto mais longe do contato direto com os humanos. A teoria é que o rato marrom, mais robusto, superou e deslocou o rato preto, empurrando-o para fora do seu nicho ecológico. O monstro se desvaneceu. Mas a verdadeira marca que ele deixou não está nas aldeias perdidas ou nos livros de história. É mais sutil, mais profunda e incrivelmente pessoal. É uma cicatriz invisível que você pode carregar dentro de si neste exato momento. Para encontrá-la, você precisa olhar para o manual de instruções do seu próprio corpo, para o livro de história escrito na linguagem da vida, o seu DNA. O desaparecimento da praga não encerra a história, porque ela reescreveu parte do nosso código genético. Este é, talvez, o legado mais surpreendente de todos: o fato histórico de que a peste negra agiu como um dos mais brutais eventos de seleção natural na história humana recente. Pense nisso como um filtro. Um filtro que eliminou de 30% a 60% da população europeia. A sobrevivência, em muitos casos, não foi apenas sorte, foi genética. Pessoas que possuíam certas variações genéticas que lhes conferiam uma pequena vantagem na luta contra a Yersinia pestis tinham mais probabilidade de sobreviver, ter filhos e passar essa vantagem para a próxima geração. Ao longo de séculos de surtos recorrentes, essas variantes genéticas protetoras se tornaram mais comuns na população. A praga esculpiu o genoma europeu. Uma curiosidade científica que por muito tempo fascinou os pesquisadores é a história de uma mutação específica, a CCR5. É um pequeno erro de digitação no código de um gene que funciona como uma porta de entrada para certos patógenos entrarem em nossas células. Ter essa mutação é como ter uma fechadura quebrada nessa porta, impedindo a entrada. Acontece que essa mesma mutação confere uma forte resistência à infecção pelo HIV, o vírus que causa AIDS. Os cientistas notaram que essa mutação era surpreendentemente comum em pessoas de ascendência europeia e quase ausente em populações da África e da Ásia. A teoria era que a peste negra e talvez outros surtos, como a varíola, agiram como a força seletiva, favorecendo as pessoas com essa porta trancada e tornando a mutação mais comum na Europa ao longo do tempo. Era uma ideia elegante, um eco químico de uma pandemia medieval protegendo contra uma moderna. No entanto, a ciência está sempre em movimento. Historiadores genéticos e cientistas ainda debatem se a CCR5 delta 32 é a principal protagonista dessa história. Estudos mais recentes, analisando o DNA de esqueletos de vítimas da peste e de sobreviventes de cemitérios da época em Londres, apontaram para outros heróis genéticos. Eles descobriram que os sobreviventes tinham maior probabilidade de carregar certas variantes de genes envolvidos na resposta imune, como um chamado ERAP2. Simplificando, ter a versão boa do gene ERAP2 ajudava o sistema imunológico a identificar e atacar a Yersinia pestis de forma muito mais eficiente. Era como ter um sistema de alarme biológico mais sensível. Essa descoberta sugere que a praga pode ter selecionado um conjunto de genes, não apenas um, criando um sistema imunológico sutilmente, mas crucialmente, diferente na população sobrevivente. O mais incrível e irônico é que essa herança genética é uma faca de dois gumes. As mesmas variantes genéticas que protegeram nossos ancestrais da peste negra
estão hoje associadas a um risco aumentado de doenças autoimunes, como a doença de Crohn. O sistema imunológico que foi turbinado para lutar contra a praga pode hoje, na ausência desse inimigo específico, às vezes se tornar hiperativo e atacar o próprio corpo. Você é, em um sentido muito real, um descendente dos sortudos, dos sobreviventes. A história da peste negra não é algo que aconteceu lá atrás. É uma parte da sua herança biológica, um eco silencioso que ressoa em suas células, moldando sua saúde e sua vulnerabilidade em maneiras que só agora estamos começando a entender. A jornada que você fez não termina em um cemitério medieval ou em um laboratório de genética. Ela termina aqui e agora, na quietude do seu quarto. A luz do seu celular ou da sua tela ilumina suavemente o espaço ao seu redor. A história da peste negra não é apenas uma história sobre o passado, porque a natureza humana, em sua essência, muda muito mais lentamente do que a tecnologia. Você ouviu os ecos dessa história antiga em sua própria vida recentemente, não ouviu? A sensação de enfrentar um inimigo invisível, o medo que se espalha mais rápido que qualquer vírus, a desinformação que floresce como erva doenha em tempos de incerteza, a paralisação da economia e as ruas estranhamente silenciosas de cidades que nunca dormem. O fato histórico que a sua geração viveu, uma pandemia global, mostrou que, apesar de nossos arranha-céus e da internet, nossas reações primordiais ao medo e à doença não são tão... Nossa jornada pela história da peste negra termina aqui. Mas se a sua curiosidade foi despertada e você deseja sentir ainda mais o pulso daquela época, tem uma recomendação especial. Lembra quando mencionei os nobres que fugiram de Florença e se isolaram em uma vila, contando histórias para passar o tempo? Essas histórias foram imortalizadas em uma obra-prima chamada O Decamerão, de Giovanni Boccaccio. Não é um livro de história no sentido tradicional, mas sim uma coleção de contos, alguns engraçados, outros trágicos, todos profundamente humanos. É uma janela direta para a mentalidade das pessoas que viveram e sobreviveram àquele tempo. É uma leitura que complementa perfeitamente o que vimos hoje. Se você quer se aprofundar, não deixe de consultar o comentário fixado, pois com certeza vai te interessar caso queira continuar essa imersão por conta própria. É uma bela forma de ver como, mesmo na sombra da morte, a humanidade busca a luz através da arte e das histórias.